13h01. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares, chegando em nome de Jesus, programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, hoje dia 23 de maio de 2023, 23, né, irmã Tainé? É isso aí. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Estamos aqui em nome de Jesus. Irmã Ivoneide não está conosco, ela está no sítio de oração, foi ontem para lá orar, buscar Deus, e é uma alegria. Que Deus abençoe. Vamos direto conosco, irmã Rejane, nossa convidada à minha esquerda aqui. Bem-vinda, irmã Rejane, paz, senhor. Paz, senhor, pastor Paulo. Uma alegria estar aqui no programa Heróis da Fé. Tá bem ali o som dela? Tá certinho aqui, ele tá ligado. Mas, A cadeirinha mais tá pra bom. frente aí, irmã. Irmã Rejane estava de aniversário ontem. Tá E certo. também o celular não deixa muito perto, faz zzz, dá uma Pois é. interferência lá. Aniversário, irmã. Aqui a gente costuma não perguntar nem a idade, nem o peso das irmãs. Oh. É. Já é um avanço. Já sabe, viu? A gente trata bem. Olha aí. Se bem que a gente não tem muito problema com isso, né, pastor? Tem É que, mesmo? as Então, coisas têm que ser não natural. tem? Não tem. A gente, então tá. Tainê, qual é a tua idade e o peso, irmão? A gente é muita gente. Ah! A gente fala dela. Né? Oh, Jesus. Há ressalvas aí. Olha aí, Tadê. A senhora não um tem fala problema de de si, né? idade? Não, Bom, tá, qual é essa idade? 44. 44 é que ela é anos. jovem. Aleluia. Ela é jovem, é por isso. Mas a Tainê é bem nova também. Sim. Acho que ela tem menos que a senhora. Eu creio né? que sim, é. Eu vou fazer 39, dia 9 de Pelo junho. amor de Deus, menina, você é uma jovenzinha ainda. Né? Muito bem, irmã Rejane, nossa convidada. É uma alegria muito grande receber a senhora aqui em nossa programação. Eu estava em casa, fiquei indignadíssimo ouvindo a sua entrevista, irmã, porque não deixava a senhora falar. Pois é. Eu fiquei... Mas a irmã que estava entrevistando a senhora, né? Eu digo, meu Deus, só queria falar de ombro amigo, irmã. Que houve? Só vi querer vender o peixe dela, né? É verdade. Tô brincando, ficou muito bom. Irmã, me diz uma coisa. Até a irmã Tainê está nos ajudando aí, e ela falou uma coisa muito boa. Vocês trabalham, a senhora e seu esposo, Sim. né?
na área, assim, de cárcere, né? Na capelania. Então, eu gostaria... Isso, capelania. Eu gostaria até de falar sobre esse assunto, né? Porque a senhora trabalha no feminino, obviamente, né? Sim, no feminino, com a irmã Glaci Cortez, né? Nossa, A irmã Glaci a irmã é uma Glaci, a joia. nossa coordenadora. É uma do joia. feminino. É uma joia, Graci. Meu Deus Muita do céu. experiência. Né? Amém. Então, vamos lá, então. Vamos falar sobre isso aí. Como é que a senhora entrou nesse trabalho, assim? Foi o seu esposo que foi? Primeiramente foi o irmão Francisco, né? Daí o pastor Sérgio... Sérgio Cortez? Isso, o pastor Sérgio Cortez, daí entrou em contato com o irmão Francisco, Deus deu uma revelação para ele. Aí o irmão Francisco começou a adentrar os presídios, masculino. E eu, como motorista do irmão Francisco, eu ficava na frente do senhora presídio. dirige? Ah, meu Deus. motorista. Tem algo parecido lá em casa. Aleluia. Quem dirige é minha esposa também. Aí eu ficava na frente do presídio para ele fazer a visita e eu ficava aguardando ali uma hora. Uma hora Aonde e isso meia. aqui no Central? No Central. Meu Deus do céu. Daí o irmão Francisco começou a orar, pedir para Deus também. A senhora queria. sempre? Sim, todas as vezes que ele... Às vezes ele conseguia alguma carona. Irmã Tainete, pode falar, tu tá quietinha, não vem, não te esconde. Fica lá, Não, Tainete. pastor, a gente já Tu foi. faria isso aí, ficar uma hora esperando ali? Pastor, nós já fomos no de ficar semi-aberto. lá, irmã, sem fazer nada. É, ficar Se no for, carro, se ficar for orando, necessário, a lendo gente Bíblia. vai, pastor. A gente faz o que Deus chama para fazer. Cada um tem o seu chamado. Sério. É ou não é, irmã Rejane? Por exemplo, a irmã Rejane, ela não é uma colaboradora do Ombro Amigo, mas ela é uma colaboradora da capelania. Eu sou uma colaboradora do Ombro Amigo, mas não sou da capelania, pastor. Olha Mas o aí, que se Cada um com o seu chamado. É que eu tenho que falar no Ombro Amigo, né, pastora? Que é verdade, tá aí, meu Deus do céu. Sua amiga não é fácil. Mas Vai, que irmã. bárbaro. E aí, a partir dali, então, daí a irmã Glaci também, Deus falou com ela, né? Só no meu respeito. Aquela mulher ali é uma benção. Bárbara. E aí nós começamos a entrar, então, no feminino, né? Primeiro no semiaberto, que é o Ali CAF. na Madre, não sei o que ali, como é que é o nome? Ali é o CAF, que é ali perto da igreja católica, ali na Bento, ali, né? Perto do presídio central. Logo abaixo ali tem uma igreja católica bem grande ali. Tem até Ah, algumas São fotos, Jorge ali? pastor. Isso, aí atrás tem o CAF, que é um semiaberto. Tem algumas fotos, eu acho perto que é de São do CAF que Pedro? tu mandou, Sim, né? sim. Entre o São Pedro e a... E a católica, atrás da igreja católica tem um presídio feminino ali, um semiaberto. Tem um Pode não ser. viaduto ali, né? Isso. Foi ali que nós bem fomos. Mas eu nem sabia que tinha presídio ali. ali é um semiaberto, né? Que as pessoas já estão cumprindo. Não, entendi. Já estão- Aí a senhora começou a ir ali. Aí eu comecei ali, todo sábado a gente vai, né? Todo sábado tem uma equipe é. ali. Posso colocar na tela as fotos do... Tem Pode. E como Eu é acho que que é de funciona? lá, né, irmã Rejane? É, isso aí é lá no CAF, ó. Aí como é que foi o negócio? A senhora começou a ir lá. Aí começamos lá a fazer cultos, né? Com elas, levar a palavra. E a palavra que a gente leva lá, pastor, é como o senhor estava pregando aí, né? Um Deus de amor, um Deus de recomeço, um Deus que faz com que E ali tem história, né? tem Meu Jesus. tem bastante, né? A gente chora, né? Olha, E uma coisa interessante, pastor, ali, aquele ambiente ali do que a gente está ali fazendo culto, quando a gente entra, as agentes dizem, ó, culto, né? Ministério da Restauração, culto. E aí elas descem do quarto. Elas descem, então elas começam a mas vir pro é pátio. por livre e espontânea vontade. Sim. Então Vai todas, quem quer. Isso. As que se aproximam é as que querem. Ok. Agora, se elas não se aproximar, se elas ficar mais de canto, mais de Deixa longe... ela. Deixa elas. Daí a gente não intervém nelas, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Uau. Então, as que chegam em nós, daí a gente tem a liberdade de falar Ok. aquilo que é necessário. Aquilo que Deus coloca na nossa... Como é que foi os seus primeiros momentos? Conta algum testemunho, algumas coisas assim, porque eu não sei se a senhora já tinha trabalhado nisso. Então, com certeza, tem muitas coisas que são impactantes e testemunhos, né? Como é que foi lá, quando a senhora começou aí? É muito é impactante, mas é como o sentimento assim que a gente fica, é como se tu vai num lar orar. Sabe aquele sentimento de culto doméstico? É esse Ok. sentimento. O que nos impacta, pastor, é a oposição no mundo espiritual. É a luta que a gente enfrenta pra chegar lá. Entendeu? Então, assim, tu tem medo, o diabo começa a falar na tua demônio, mente, isso. O combate no mundo espiritual, ele é Terrível. muito mais isso, impactante do que o próprio lugar.
né? Interessante isso aí, hein? O lugar é, É como se mais um impedimento para ir lá. pra ir lá. Chega lá não é tanto. Não Boa. é tanto Boa, isso. E interessante. foi essa a minha experiência, né? Então, assim, tu quase bate o carro na rua, o inimigo te oprime, Que tu vai coisa. passar, alguém faz uma cara feia pra ti na rua, Ah, sabe? Impactos, assim, no mundo Te espiritual. cortam. Isso. Te dá medo. No dia que tu vai ficar doente. Uma semana antes começa a te dar um sentimento de, pá, não vou ir. Sabe? Então, tu tem que combater no mundo espiritual para que tu Mas consiga chegar lá. olha que coisa incrível isso aí, né? Irmã Rejane, depois. Não, de lá, sair. não. O combate depois que tu sai de lá. Eu tenho um embate antes de chegar lá. Aquele embate do impedimento de chegar lá. Depois que eu chego lá, daí tá tudo resolvido, que eu volto alegre. Mas tem irmãs que sofrem depois. Então Quando nós fomos, nem a irmã todos é Glaci, igual, né? eu voltei com a irmã Glaci Cortez, nós descemos aqui na rodoviária e aqui na Garibaldi. Quando a gente vinha vindo, um cara assim, demoniou no meio da rua, começou a falar um Isso. monte de coisas pra gente. E aí tu tem que ter esse discernimento espiritual. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque ele sabia, era o diabo, né? Inimigo das nossas almas, falando na boca daquele homem. E a irmã Glaci Cortez, depois que resolveu a situação, né? Ela disse assim, é isso que a gente enfrenta. Não é fácil. Mas, irmã, lá, assim, ó, eu queria saber, assim, o que algum testemunho, alguma coisa, assim, que a senhora presenciou. O testemunho, assim, que a gente mais fica feliz, assim, que a gente presencia, é, por exemplo, no semiaberto, elas saem no Natal ou elas saem no Ano Novo, né? Elas têm uma data que elas podem sair, ou algum período que elas podem visitar a família. E aí, quando elas retornam de lá, então assim, ó, a gente prega a palavra, tu instrui, tu aconselha elas, né? E o que mais tu quer ver é elas conseguir praticar aquilo ali que tu tá, né? A palavra de Deus entrar no coração delas. É o que mais impacta. É o que vai mudar, né? É o que vai mudar, é que daí tu vê que Deus está agindo naquele negócio. Claro. Né? Então, quando dos testemunhos que eu vi que Deus trabalhava, era uma delas, que ela saiu no final de ano, e aí ela foi para ali no convívio familiar dela, e aí então tinha toda aquela drogadição, a família que não é crente, aquela coisa toda. E ela conseguiu renunciar àquilo. Pá. Ela conseguiu a não ficar ali no meio deles. Ela disse que naquele dia de final de ano ela foi pro quarto, foi orar, foi buscar Deus, porque ela tinha tomado lá dentro do presídio uma posição com Deus. Posição. Então é isso que nos impacta. Tu vê o resultado da palavra de Deus na vida daquelas mulheres. Né? Elas conseguindo tomar uma posição e se comprometer com aquilo, né? E daí tu vê o agir do Espírito Santo de Deus convencendo, né? Como nós na igreja. O que mais te impacta é quando tu vê um crente evoluir, Claro, né? Tu prega e a pessoa começa... Só botar em prática a palavra de Deus, né? Essa conversão delas, né? Nos impacta, né? E os livramentos de morte que Deus dá para elas. Uma estava pedida de morte. Lá mesmo? Lá mesmo. Né? E aí ali Deus age. Aquelas que estavam indo umas contra as outras, Deus bota uma pro lado, bota outra pro outro, sabe? Deus age. Meu Deus do céu. Então elas ficam... Eu vou também... Ali deve dar morte de vez em quando, né? Sim, elas se pegam. Aí daí, por isso que a gente tem todo um cuidado para entrar. Porque às vezes elas podem aproveitar aquele momento de culto para agirem uma contra a outra, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ter domínio no mundo espiritual. E também tem que ser prudente, né? Tem que ser prudente. A amada vai lá, começa a fazer coisa... Cuidar o que fala, não tocar nelas. É. A não ser que elas queiram, né? Que tu Não, ore. eu digo assim, ó, a pessoa faz uma coisa lá meio agressiva. Sim, Pô, fora da direção de Deus. Daí a pessoa te marca. sim. Daqui a pouco tu tá sendo um alvo de morte ali dentro. Tem que cuidar das palavras. Deus Tem que ir na livre. direção de Deus, né? Por isso que a gente tem que instruir. E a gente também vai lá em Guaíba, que daí o Guaíba é fechado. Daí lá, sim. Lá é aquelas que pegaram 70 anos de regime fechado. Aí... Olha, fez coisa, hein? 30 anos, 70 anos. Deus livre. Aí esses Mas dias- normalmente é morte, né? no mínimo 3 homicídios, né? Daí aquelas lá, sim, aquelas lá já são mais... E aí lá a segurança é maior, aí a gente passa por revista. Tá, Tem e uma todo um- pergunta assim, irmã. Teve alguma pessoa que tu olhou assim, pô, mas essa menina não podia estar aqui. Um rostinho assim que não... Sim. É.
E cada uma, às vezes, tem uma história, né? Aí tu vai ver por trás daquilo ali. Sim. Deus o livre. Uma que ela chorou muito, cantou muito dentro dos cultos. Daí eu disse pra ela, Deus quer te tirar daqui. Aí ela teve ali, naquele momento ali do culto, uma agente chamou ela, dizendo que a família dela tinha largado uma sacola. E pra ela aquilo ali foi muito importante. Ela disse, Deus tem falado comigo que eu vou sair. Mas ela disse que ao mesmo tempo, ela disse assim, irmã, só que ao mesmo tempo que eu sei que Deus tá falando que eu vou sair, Deus tá usando vocês, eu peguei 70 anos de cadeia. E aí eu perguntei pra irmã, falei assim, 70 anos, o que seria? Daí eu falei assim, 3 homicídios, no mínimo, entendeu? E tu olhando pra menina, uma menina magrinha, né? Não tem, tu não tem como saber, e é até bom que tu não saiba, né? Pra que tu não te... Para que o inimigo não use aquilo contra ti. Porque senão tu fica meio que temendo, né? Tu sabe de quem se trata, então... Imagina só, hein? E lá dentro, deixa eu fazer uma pergunta. Lá dentro, eles por exemplo, se a pessoa é esquizofrênica, nunca fez um tratamento médico, um tratamento psicológico, e aí cometeu crimes. Porque um esquizofrênico, ele comete crimes, né? E aí ela vai presa. Lá dentro, eles têm esse atendimento psicológico? Tomam medicação? Sim, eles têm todo um acompanhamento. E que nem também, se a pessoa ela vem de uma... A gente, né, gangue, ela vem de uma... Facção. De uma facção, né? Então tem todo esse cuidado de onde eles vão colocar ela, quem é ela, se ela é doente, se ela não é doente. Porque às vezes a pessoa nunca fez nenhum tratamento médico, psicológico. Cada galeria tem o seu perfil. Sim. Cada galeria tem ali seu perfil, né? Então tem uma galeria que é a galeria A. E aí sim, ali tem uma menina que tu vê que ela, né, ela é meio esquizofrênica, ela não tem assim muito sentido das coisas. Então, como às vezes é uma galeria mais pacífica, as gurias já estão ali mais tempo, então às vezes tem um sentimento de acolhimento, aí eles colocam ela ali, né? Sim. Então tem toda uma estrutura por trás, né? O feminino, irmãs, ele é muito organizado. O presídio feminino é muito organizado. Uma diretora excelente. Quando ela assumiu... Só um pouquinho, o semi-aberto, onde é que é esse aí? Esse é no Guaíba. Lá em Guaíba. E ali no semi-aberto, aquele lado que fica fechado, que elas ficam presas lá naquele outro lado. Ali, ou elas estão de castigo, né? Ou é alguma que cometeu algum crime contra a criança. Aí alguma coisa que as outras repudiam. Daí elas têm que ficar no isolamento. Quando a gente foi ali, essas do outro lado ali começaram a gritar e pedir pra gente fazer culto ali. Sim, e daí elas autorizaram, a gente foi lá pro outro lado. Aí eu fiquei com essa dúvida, sabe? Eu disse, mas por que será que elas estão lá isoladas? Aquelas dali. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu uma vez. Escuta essa aí, irmã Tainé. Teve uma época da nossa vida, pastor Humberto, eu, pastor Oswaldo Queiroz, nós íamos ali na FEBEM, na frente do Beira Rio ali. E nós íamos domingo, tinha uma Kombi, né? Então nós íamos para lá dar culto. E aí, tinha uma parte, e eu perguntei, vem cá, o que é? Eu tô vendo aquela porta lá. Não, ali como é que é? É tipo segurança máxima. Sim. Não, ali é só os medonhos lá, ali. Sim. Tá aí, nós podíamos fazer um culto lá. Vamos falar com a diretora. Daí falamos com a diretora se podia, ela disse, pode. Olha o que aconteceu. Isso aconteceu comigo. Escuta essa aí, irmã. Foi eu, pastor Humberto, pastor Oswaldo. Aí subimos uma escada, assim, tudo gradeado, abrido, fechado, e nós entramos. Chegamos lá, tinha um moreno sentado numa mesa, assim, sentado em cima de uma mesa, e eles todos assistindo televisão. Sim. E chegou os irmãos aí. E o camarada era o tipo segurança, sim, como é que é o nome? chefe, né? Não, ele era não era preso, ele trabalhava ali. Ele desligou e desceu e fechou a grade e nos deixou lá e foi embora. Sim. Meu Deus. Só o poder de Deus. Olha mesmo. O que aconteceu. Aí nós ficamos atrás de uma mesa assim, eu, o pastor Humberto e o pastor Oswaldo. E eles começaram, seus ladrões! E gritando, e batendo, gritando. E eles estavam soltos? Não, eles desligaram a televisão, os caras indignados. Não, mas eles estavam todos soltos dentro daquelas... Tudo ali, era um lugar fechado. Se eles quisessem nos matar, nos matava. Mas uns caras grandalhão, e gritando. Eu me lembro que tinha um bem arrumadinho, com um abrigo bonito, assim, tipo tudo Adidas, eu me lembro. E eles tudo, e um grandão, assim, e gritando, cala a boca, sai daí, vai embora. E gritando. E nós quietos, assim, ó.
Só orando, né? E eles gritando. Daí um falou, porque não sei o quê. Daí o pastor Humberto respondeu uma coisa para ele. Aí o outro falou, não, ele respondeu. E aí começou a baixar. Ficou um silêncio de morte ali. Mais um silêncio. E o pastor Humberto começou a responder algumas indagações e falando, e foi tomou conta do lugar. Sim. Mas ficou um silêncio, mas um silêncio. E só, isso eu vi. Uhum. E o pastor Humberto começou a pregar, ensinar, e eles num silencião. Aí chamou eles, começou a orar. Aqueles grandão começaram a chorar. Glória a Deus. A glória de Bah! Não. Isso, Deus está vendo. Aquele rapaz que de abrigo ali, tudo chorando, tinha dado uma situação, isso faz muitos anos, a gangue da Matriz, muitos anos aí, não sei se me lembro, e esse guri era um da gangue da Matriz, que estava ali, estava de abrigo, bem arrumadinho, e tinha um grandão, daí eu fui perguntar para ele, depois que ficou tudo bem, Sim, pediram calma, oração, sim. não, eu moro em tal lugar, meu parente é crente, aí eles, aí assim, aí virou uma coisa extraordinária, assim, da treva para a luz, literalmente, e aí sabe o que aconteceu? Aí eu perguntei para um grandão ali, vem cá, tio, cara, todo com tempo para caminhar assim, sabe? Sim, mano. O que houve? O que aconteceu contigo? Que tu tá aqui? Ele falou assim, não, eu fui fazer um assalto, aí tava abrindo o portão, daí, na hora, assim, acabei dando um tiro no, quando veio, dei um tiro no outro, matei 2 ali. Que coisa terrível. Meu Deus do céu. E essa ação, pastor Paulo, deles chegar lá, elas estarem agitadas, já aconteceu com nós. Nós chegamos lá porque elas brigam por qualquer coisinha, né? E aquilo ali, a tendência é crescer. Demônio ali, né? Sim, o inimigo Eles estão agindo. tudo à flor da pele. É. Elas brigaram por causa de um varal de roupa. Quando nós chegamos, daí eu já vi que um varal... Porque lá elas tinham que se revezar, elas têm que se revezar. Poucos varal, muita gente para estender roupa, então elas se revezam. E aí... Como tinha chovido, ainda a roupa não tinha secado. Varal. E aí elas ali, nós chegamos, já sentimos o clima. Aí umas ficam de um lado de cá, outras ficam, né? Meio que. Meu Deus. E aí nós chegamos e não tinha condições de fazer culto. A gente não conseguia orar, começar em oração. O ambiente ruim. Tu não sabia se tu cantava, se tu falava. Daí, quando vê, Deus nos deu a direção de começar a cantar. Com 2 que estavam ali, as outras tudo dispersas. Porque estavam brigando. Daí a gente tentou cantar, assim, cantar uns 3 hinos. Daí elas olhavam e tudo, mas não. Aí Deus me deu a palavra e eu comecei a pregar. Sobre cada um tem que fazer a sua escolha. Para que lado, sabe? Aí Deus começou a me direcionar na palavra. Aí a partir dali, a partir da palavra, assim, que eu tava, tipo, como se estivesse pregando para 2, elas começaram também nesse sentimento de se silenciar. Se silenciar, silenciou. E aí, ali, através da palavra, aí elas se sentaram já e já começaram a participar conosco. Porque é demônio, né? Porque o diabo, eles querem armar cilada para elas ali dentro, né? Que elas se machuquem, que elas se matem. E que daí também elas saem inimigas de outras, né? A senhora falou uma coisa aí que eu gostaria até de explorar um pouco mais. A senhora disse que a diretoria é muito boa. Do feminino, sim. Como é que me fala um pouquinho, assim... Entender. Essa nova diretora agora que entrou, né? Porque já teve... As diretoras vão passando, os diretores vão passando. Há uns 2 anos atrás, a direção ali, ela não nos via com bons olhos. Claro. Por quê? Porque daí tu chega ali, tu tem que passar pela revista, eles têm que, né? Eles têm toda uma movimentação para nos receber. E a direção, às vezes, ela olha essa visita, né? Como tipo, estão dando mole para essas mulheres, né? Sim. Porque dali é um momento de recreio para elas. Entendi. É um momento, Uma coisa nova, né? Isso. E quando essa nova diretora assumiu, ela falou com a irmã Glaci Cortez, um dia eu estava lá, e ela disse assim para nós, ó, eu me agrado da presença de vocês aqui. E o que vocês tiverem lá para trazer para cá, podem trazer. Porque eu quero que essas mulheres mudem. Eu quero que elas saiam daqui e se transformem. Eu quero que elas nunca mais voltem para cá. Então ela disse assim, tudo que vocês tiverem lá e trazer para cá,
para nós tá É tipo aquele centurião que construiu a sinagoga. isso. As próprias pessoas falaram bem dele para Jesus. Né? E a intenção dela é que essas meninas tivessem oportunidade de ouvir outras coisas, né? De Claro, ouvir entendi. uma Mudar de porta vida. Isso. Mudar de Então vida. ela disse assim: a porta para vocês aqui estão aberta. Ah, que coisa boa, né? E aí- Não tem pessoas assim que estão, às vezes, em alguns cargos que têm um coração assim. A gestão dela, né, de estar ali como Boa. coordenadora, ela tinha esse sentimento de fazer uma diferença na vida daquelas mulheres ali. Ah, glória a Deus, glória a Deus. E aí ela nos ofereceu. E né, ela que a ainda gente- é diretora. Ela né? é diretora. Ela é Ah, temos que orar, não sabe o nome? Temos que orar para você. ela Senhora. é. Eu esqueci o nome dela, Não, mas ela, sim, ela sim. nos recebe por e-mail, ela recebe a irmã Glaci Cortez, questão de horário, ela Que faz coisa adaptação. boa isso aí, né? Agora, as agentes ali que nos recebem, aí tem várias problemáticas. Claro, ali, né? sim, sim. Porque daí, ou às vezes tu chega na hora do café delas, ou às vezes tu chega, elas estão lavando o pátio, ela botou as gurias pra lavar pátio. Né? Aí não terminaram ainda de lavar o pátio. Aí chegou a hora do culto. Mas quem é que bota para lavar pátio? É a própria cor, porque elas têm Algumas rotinas. elas têm a rotina delas. Algumas tarefas. Isso. Então elas querem sempre manter elas. Sim, ativas, senão Ativas. vira um problema. Isso, né? isso, E tem alguns que dizem, não vou fazer. Aí elas vão pro castigo, né? Ai, Né? Jesus. E umas também. Aí se uma não faz, a outra pesa na outra, então elas têm que entrar num acordo. Olha aí, pastor. Eu acho até que horas, quantos minutos nós temos? A Tainê já tá Encerrou. buzinando. Não é a Tainê. Olha É o horário, aí, fazer o quê? Jesus. Muito bem, nós queremos agradecer, irmã Rejane. Irmã Rejane, sempre é muito bom receber a senhora aqui. Olha, Jesus. Deus abençoe. Conheci a irmã Rejane lá na Granja Vargas. Igreja Vargas. Aconteceu que o pastor Adriano não estava bem, né? Um problema de gripe muito forte, e eu acabei indo substituir ele num trabalho regional, e a irmã Rejane pregou no domingo à tarde. Sabe que domingo de noite aconteceu, irmã? Eu apavorado, não sabia que ia pregar. Graças a Deus não teve mensagem. Desceu Não agora. precisei pregar. Oh, não, irmã, aleluia. um dos melhores Derramado. uns trabalhos assim de mais glória dos últimos tempos. O ambiente estava pronto. Foi pastor. impressionante o que aconteceu naquela noite lá. Glória a Deus. Até agora eu tô, não consegui. Irmão, de tanto que eu chorava, eu tremia assim, ó. Que coisa Foi, linda, né? a noite ali foi uma coisa. Mas muito obrigado por ter vindo aqui, Glória a aceitado o Jesus, nosso pastor, eu humilde que agradeço. convite. Deus abençoe a senhora, Amém. seu marido, irmão Francisco, né? Francisca. Deus abençoe, irmão Francisco. Deus abençoe a senhora. Glória a Jesus. Até a próxima programação. Paz, senhor.